Olá, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Moisés Tavares, vou lecionar a disciplina de Biologia, 11º ano. Mas antes de começar a nossa aula, gostaria de vos dizer o seguinte, que ainda há risco de nós contaminarmos com a Covid-19, ou seja, o vírus da Covid-19. No entanto, por ti e pelos outros, vamos usar as máscaras, praticar distanciamento social, evitar aglomerações para o bem de todos. O nosso sumário para a aula de hoje vai ser mecanismo da síntese proteica, em que nós vamos ver precisamente a tradução da informação genética. E para estudar isso, temos como objetivo da nossa aula identificar os intervenientes no processo da tradução da informação genética, explicar as diferentes etapas da tradução da informação genética. Mas antes de iniciar a nossa aula, seria bom rever aquilo que nós aprendemos na aula passada. Vamos ao momento da revisão. Na aula passada, nós vimos de que a síntese de proteína só poderia ocorrer a nível dos polissomas, ou seja, nos ribossomas que estão associados em formas de uma linha linear com vários ribossomas interligadas, tá bom? Também nós vimos de que, para que haja a síntese proteica, os aminoácidos são transportados para os locais de síntese por moléculas específicas de RNA, que são chamadas de RNA de transferências. Estas moléculas, que são moléculas do RNA de transferências, fixam-se, por um lado, os aminoácidos e, por outro lado, tem um anticodão que reconhece no RNA o codão complementar com o qual ela transporta os aminoácidos. Agora, para a aula de hoje, nós vamos falar aqui sobre o mecanismo da síntese proteica, em que nós vamos ver as 3 etapas que acontecem durante a tradução da informação genética. Na síntese de uma cadeia polipeptídica ou tradução da mensagem, há 3 etapas principais. A primeira etapa é a iniciação do processo, ou seja, é a etapa inicial onde indica o início da síntese das proteínas. A partir desta etapa, com o início da síntese das proteínas, irá agora ocorrer o processo de tradução de toda a cadeia, da leitura de toda a cadeia do RNA mensageiro, para que haja a síntese ou a descodificação de toda a informação contida no RNA mensageiro. E este processo nós chamamos da segunda etapa da síntese proteica, que é o alongamento da cadeia polipeptídica. E, por fim, ou seja, depois do alongamento da cadeia polipeptídica, nós iremos entrar, então, na última e a terceira etapa, que é a etapa da terminação da síntese proteica. E com esta etapa haverá o quê? Já diz, não é? A terminação. Com a terminação haverá a separação de todos os intervenientes na síntese e a proteína vai agora para o local do destino por onde há necessidade dentro da célula. Bom, para que nós possamos entender melhor isso, é bom saber em que consiste estas 3 etapas. Como é que acontece, como é que ocorre, na verdade, essas etapas? Vamos ver, por exemplo, na primeira etapa, que é a etapa da iniciação. Para que haja a iniciação da síntese, esta primeira fase é caracterizada pela reunião de todas as estruturas que participam na síntese. Ou seja, nós precisamos reunir todas as estruturas que vão participar da síntese proteica. No entanto, ela começa precisamente com a molécula do RNA mensageiro, não é? Que é portadora do primeiro codão AUG, que é o codão iniciador, o codão que indica a iniciação da síntese, e liga-se à subunidade menor do ribossoma. Ou seja, com a presença de um RNA mensageiro, a subunidade menor do ribossoma reconhece esse RNA e identifica o codão de iniciação, que é o codão START, que diz vamos começar a fazer síntese. Então, após a identificação deste codão, vamos ter agora, em simultâneo, um outro processo, que é a chegada da parte maior do ribossoma, que é a subunidade maior do ribossoma, juntamente também com o RNA de transferência. Ou seja, a presença desse codão
determina a aproximação e a ligação de uma molécula de RNA de transferência, que é a molécula possuidora do anticodão complementar a UAC e transportadora da metionina. Ou seja, esta molécula é a molécula que traduz, ou seja, que vem com a informação do aminoácido correspondente ao codão, que é o codão de iniciação, que é AUG. E AUG, então, esse RNA, que é RNA de transferência, traz já o anticodão, que é complementar a esse codão AUG, que é, por exemplo, como nós vemos, o AC. De seguida, de modo quase simultâneo, como já vos tinha dito, chega também a subunidade maior do ribossoma, que até esse momento estava separado no citoplasma. Então, com isso, já temos toda a estrutura pronta para agora começar a fabricar as proteínas, ou seja, a traduzir a informação genética que estava em forma de código em proteínas. E vamos ver como é que isso acontece com o exemplo que eu trouxe aqui para nós analisarmos. Vamos lá ver isso. Por exemplo, temos aqui na imagem a chegada aqui de um RNA, que é o RNA mensageiro, que traz consigo aqui as informações do código genético, não é? A informação genética. E ao ser identificado por essa unidade menor do ribossoma, rapidamente ela atrai, por aproximação, o anticodão que identifica o codão de iniciação, que é AUG. Então, esse anticodão traz consigo o primeiro aminoácido, que é a metionina. Depois de identificar e de estabelecer a ligação aqui entre anticodão e o codão do RNA mensageiro, o RNA, neste caso agora, a partir daqui, o ribossoma, a subunidade superior, a subunidade maior do ribossoma, vai agora chegar e ligar-se aqui com a subunidade menor. Então, neste caso, já temos toda a estrutura, toda ela pronta para começar a síntese ou a tradução da informação genética. E, a partir dali, passamos agora para a segunda etapa, que é a etapa de alongamento das cadeias polipeptídicas. Então, vamos ver então como é que isso acontece. Por exemplo, num outro sítio do ribossoma, que é o sítio A, não é? Porque o ribossoma tem os dois sítios. Posso passar atrás e vocês vão ver. Tem o sítio que é chamado de sítio A, como vocês podem ver aqui na imagem, e tem o sítio P, que é o mesmo que está aqui. O sítio A e o sítio P. O sítio P é o sítio onde vai encaixar, ou vai, por complementaridade, fixar o primeiro anticodão com o seu aminoácido. E o sítio A é o local que fica disponível para receber o segundo anticodão com o seu aminoácido. No entanto, com a chegada dos ribossomas, num outro sítio do ribossoma, o sítio A, um RNA de transferência com o anticodão complementar vai se ligar ao segundo codão do RNA mensageiro. E o aminoácido transportado por RNA de transferência será o segundo aminoácido da cadeia polipeptídica. Logo que os dois aminoácidos ficam lado a lado, uma enzima existente no ribossoma provoca, então, a formação da primeira ligação peptídica entre elas. E com esta ligação peptídica já formada, nesse caso, o ribossoma agora vai deslizar para o próximo tripleto sobre a cadeia do RNA para ler os três tripletos a seguir. E nesse momento que ela vai se deslizar, automaticamente ela também vai libertar o RNA de transferência que trouxe o primeiro aminoácido. Ou seja, o deslocamento do ribossoma sobre o RNA mensageiro permite a leitura dos codões seguintes e, consequentemente, o alongamento da cadeia polipeptídica. Também vamos analisar isso com imagem para ver como é que isso acontece. Por exemplo, temos aqui já a cadeia, não é? Com toda a estrutura montada e pronta para começar a traduzir a linguagem do DNA em linguagem polipeptídica. Nesse caso, vocês podem ver, temos aqui o primeiro aminoácido que está ligado, não é? Está ligado aqui
ao seu RNA de transferência e temos também o segundo RNA de transferência com o seu aminoácido que já está ligado aqui ao RNA mensageiro. Então, após a ligação aqui completa no sítio, ocorre aqui a ligação peptídica entre os dois aminoácidos que estão presentes no primeiro RNA de transferência com o do segundo RNA de transferência. E neste caso, com a ligação peptídica entre esses dois aminoácidos, o aminoácido é libertado aqui do primeiro RNA de transferência. E ao ser libertado do primeiro RNA de transferência, esse RNA vai ser libertado livre e o ribossoma vai se deslizar sobre a cadeia de forma a ler aqui novamente o outro codão do RNA mensageiro. No entanto, para que isso aconteça, não é? O RNA de transferência que está no sítio A passa para o sítio P, deixando o sítio A livre para que novo RNA de transferência correspondente aqui ao codão complementar chegue para poder trazer o seu aminoácido. Esse processo acontece até chegar o fim da síntese com a chegada do codão que indica para finalização ou para terminação da síntese, que é o que vamos ver agora. Por exemplo, após ter terminado aqui de ler toda a cadeia do RNA mensageiro, não é? Aqui, por exemplo, chegou aqui a um codão que diz para parar de fazer a síntese, como este codão que nós temos aqui, o AG, que se vocês forem ver no quadro do código genético, o AG significa codão de finalização. Então, ao chegar a este codão, simplesmente toda a estrutura irá agora se dissociar. Vamos ter o RNA, a subunidade maior e a subunidade menor do RNA, a se separar aqui do ribossoma, não é? O RNA mensageiro e o subunidade maior e subunidade menor vão se separar e os RNA de transferência também vão se libertar, assim como também os aminoácidos serão livres e libertados para atuarem aonde é necessário. Com este processo, terminamos a síntese das proteínas. É isso que ocorre com a síntese das proteínas. Para melhor entendermos a nossa aula sobre a síntese ou a tradução da informação genética, vamos ver um vídeo que retrata precisamente todas as etapas que nós já falamos aqui. A primeira etapa, a segunda etapa de alongamento, não é? E a terceira etapa, que é a etapa da finalização. Vamos ver no vídeo como é que isso acontece. Temos, primeiramente, a chegada de um RNA mensageiro. Com a chegada desse RNA mensageiro, ela é identificada pela subunidade menor do ribossoma. Esta subunidade menor do ribossoma automaticamente traz consigo o RNA de transferência que vem já com o seu próprio aminoácido. No entanto, nesse preciso momento, vai também ligar a subunidade maior do ribossoma. Com isso, lembrem-se que no ribossoma nós temos dois sítios, praticamente o sítio P, onde liga aqui o primeiro aminoácido, que é trazido pelo RNA de transferência do codão de iniciação, e de seguir temos o segundo sítio, onde irá ligar agora o segundo aminoácido, que é trazido pelo o RNA de transferência, que é complementar a base que nós temos aqui no RNA mensageiro, que é o codão. Tendo feito isso, através do ribossoma, de uma enzima que existe aqui no ribossoma, irá acontecer aqui uma reação química que vai provocar a ligação peptídica entre esses dois aminoácidos. Com isso, o RNA de transferência vai ser libertado, o primeiro RNA de transferência, e a cadeia, como vocês podem ver, do ribossoma vai deslizar sobre o RNA mensageiro. No entanto, ficando aqui o sítio A livre, não é? E com isso vai acontecer o alongamento da cadeia até chegar ao codão de finalização. E vocês podem ver aqui, novamente acontece aqui o que é a ligação peptídica entre esses dois aminoácidos, formando aqui as cadeias polipeptídicas. No entanto, à medida que isso acontece, também o ribossoma vai se deslocar sobre a cadeia do RNA, de modo que permite ler os tripletos seguintes e trazer aqui os RNA de transferência correspondente. Isto acontece até chegar ao codão de finalização, que é este codão que vocês estão a ver aqui, que é o codão stop, e com a chegada deste codão stop é parado tudo.
os ribossomas vão se dissociar, vão se separar-se. Aqui a similaridade maior, a similaridade menor, vai se separar. O RNA de transferência também é libertário e o RNA mensageiro fica livre para que possa continuar o seu processo. E o aminoácido irá ser agora, aminoácido ou cadeia polipeptídica ali formada, irá ser destinado para o local de destino dentro da célula. Para consolidar a nossa aula, vamos ver um pequeno exercício e ver aquilo que nós aprendemos. Exercício. Temos o esquema ao lado refere-se ao mecanismo de síntese proteica. 1.1. Diga que moléculas estão representadas, respectivamente, em 1 e 2. Vocês têm aqui a molécula 1, esta molécula aqui, não é? E temos aqui a molécula 2. Qual é, ou seja, que molécula é que está representada aqui? Pelo número 2, não é? E pelo número 1. A seguir, temos 1.2. Diz aqui o seguinte: como se designam as etapas A e B deste mecanismo celular? Vocês têm aqui a etapa A, toda esta etapa até aqui mais ou menos, toda esta etapa aqui é chamada de etapa A, e temos aqui agora, aqui embaixo, a etapa B, que começa precisamente aqui, a partir desta seta aqui. Agora, vocês vão ter que identificar qual é o mecanismo celular que está representado nesta etapa. Então, vamos ver o que é que vocês conseguiram fazer em casa. Vamos dar a resposta do nosso exercício de hoje. Temos a pergunta 1 que dizia o seguinte: diga que moléculas estão representadas, respectivamente, em 1 e 2. A resposta é: 1 seria a molécula de DNA. Estão a ver ali? Ali temos a molécula de DNA. Tá bom? E no 2 temos ali o que é? A molécula do RNA. Vocês podem ver aqui o 2, por baixo tem ali uma molécula parecida com uma linha, não é? Que são as moléculas de RNA. Na segunda pergunta, diz o seguinte: como se designam as etapas A e B deste mecanismo celular? Vamos ver a resposta. A resposta seria: a etapa A é a transcrição. Todo este processo que nós estamos a ver ali na fase A, a etapa A, é a transcrição em que temos ali a formação de um RNA mensageiro. E a etapa B
é a tradução. Vocês podem ver aqui que é a etapa de tradução em que ocorre até a formação da síntese de proteína, ou seja, a tradução de uma linguagem genética em código para traduzida em proteínas. Ou podemos dizer linguagem polinucleotídica traduzida em linguagem polipeptídica. Vamos então ver a síntese da nossa aula de hoje. E como síntese da nossa aula de hoje, vamos ver todo o processo da síntese proteica, como é que acontece. Desde da transcrição até a tradução ou a formação das proteínas que são muito necessárias para o nosso organismo. A síntese proteica, ela começa precisamente com a cópia que é feita da cadeia de DNA. Ou seja, a molécula de DNA é aberta, não é? Num gene com uma informação para uma determinada proteína e, ao ser aberta, é copiada aqui através de uma molécula de RNA. E toda a informação é passada de modo fiel e semelhante à informação que está aqui na cadeia de DNA. E esta molécula de RNA já formada, copiada, assim melhor dizendo, com as informações genéticas do DNA, ela sofre um processo de maturação, porque ela, neste momento, depois de ser copiada, é apenas um RNA pré-mensageiro. Então, sofre um processo de maturação que consiste em quê? Em retirar os codões que não codificam aminoácidos, ou seja, os codões que não têm aminoácidos correspondentes. Esse processo é chamado de maturação. Depois de sofrer este processo, já o RNA encontra-se já maduro e é chamado de RNA mensageiro. E a partir daí ela sai para fora do núcleo e, saindo fora do núcleo, é agora a partir daqui identificado pelos ribossomas. Ou seja, a unidade menor do ribossoma identifica o codão de iniciação e atrai por aproximação o anticodão, que é o RNA de transferência correspondente, e já traz consigo o seu aminoácido, ao mesmo tempo que liga-se agora aqui a subunidade maior também. E com a ligação da subunidade maior, não é? Já começa a partir dali a síntese das proteínas. E a síntese acontece de seguinte forma, ou seja, o RNA de transferência vai identificar o codão complementar do RNA e traz consigo o aminoácido e fixa-se. No entanto, o ribossoma continua a deslizar sobre a cadeia, fazendo o alongamento, lendo a cadeia e traduzindo a informação que está aqui em aminoácidos. Chegando aqui no codão de finalização, dá-se por terminar a síntese das proteínas e, nesse preciso momento, ocorre a desintegração de toda a estrutura que compõe aqui a síntese das proteínas. Ou seja, vamos ter a separação da subunidade maior com a subunidade menor do ribossoma, vamos ter a libertação aqui do RNA mensageiro, bem como também a libertação dos RNAs de transferências e dos aminoácidos, ou seja, a cadeia polipeptídica que ali se formou. E são essas cadeias polipeptídicas agora que são proteínas que vão atuar agora dentro da célula consoante a necessidade do nosso organismo. Chegamos ao fim de mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima!